Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Oliveira, estamos começando mais um O que você acha? O único podcast onde a sua opinião e a opinião dos meus convidados é realmente a que mais importa. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Juliana Oliveira, campeã brasileira de Karatê aos 13 anos de idade. Se bem que agora você está com 32 anos. 32 anos. Juliana, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? E Muito fique à obrigada. vontade. Obrigada, André. É satisfação de estar aqui no seu programa, estar participando desse podcast. É uma honra muito grande. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Estou à disposição para as perguntas e contar um pouquinho da minha trajetória. A honra é toda minha de recebê-la aqui, cara. Você já, pra mim, você é inspiração. Você é tudo de bom. Por isso é que eu senti essa vontade de trazê-la aqui. A tua história é muito importante. Vamos contar um pouquinho dela. Primeiro, Juliana, como é que se deu o teu envolvimento com o karatê? Por que você resolveu fazer karatê? Então, eu digo que o karatê me escolheu, né? Na verdade. Ah, é? Porque eu jogava futebol, né? E eu era uma criança bem arteira quando criança, bem espoleta mesmo. E eu jogava futebol na escola, disputava algumas competições intercolegiais e tudo mais, né? Minha mãe chegou a me colocar no curso de modelo, mas não deu muito não, porque eu tinha vergonha e eu gostava muito de ficar naquela agitação. Fiz um pouquinho de capoeira, mas também não deu muito não. E aí, brincava muito na rua com as minhas amigas. Chegou um professor no bairro e ele fez um convite pra galera que tava brincando assim, falou assim: "Oi, tudo bom?" Aí a gente ficou olhando assim, ele todo de kimono branco. "Vocês gostariam de fazer uma aula experimental de karatê?" Aí nós olhamos um pra cara do outro assim: "Karatê? Que é isso?" E ali ele tinha um espaço, né, onde eu moro hoje atualmente, na esquina de casa. E onde você mora? Desculpa. Eu moro em Comendador Soares, Rodilândia, Nova Iguaçu. Perto da Disneylândia, assim, mas Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu. E ali nós fomos fazer essa Olha aula só, não experimental. fala mal de Nova Iguaçu, não. Tem muitos amigos lá, hein? Não, eu amo Nova Iguaçu. Ah, tá. É um pouquinho Nárnia assim, mas eu gosto de Nova Iguaçu. É bom, você tem gente boa lá. Daí eu fui fazer essa aula experimental de karatê. Chegando lá, pensa naquela risaiada, daquela 30 crianças juntos, misturado com adolescentes e tal, a gente praticando karatê. Dali eu fiz a primeira aula, a segunda aula, cheguei em casa falando pro meu pai e pra minha mãe: "Tô fazendo karatê." Isso uma criança de 10 para 11 anos. E aí meu pai chegou pra mim e disse assim: eu pratiquei karatê, fui até amarela no quartel. Eu falei assim: "Pô, então meu pai fez karatê, né? Ou seja, vou eu fazer karatê igual meu pai." Nossa, faixa Ah, amarela. é aquela coisa. E aí eu fiz a primeira, a segunda, a terceira, tomei gosto. Eu digo que o karatê me escolheu literalmente. Continuei jogando futebol. Disputava campeonatos onde o professor chegou pra mim e disse: "Ju, você vai ter que escolher ou karatê ou futebol, porque você já tá começando a fazer alguns golpes aqui no futebol onde não podem. Não pode, de jeito nenhum." Eu levantava muito a perna, eu socava as meninas sem querer. E ali realmente eu vi que eu tive que fazer uma decisão muito nova por algo que eu gostava muito. Meu pai comprava chuteira pra mim escondido, me acompanhava nos treinos, ia em algumas competições e tudo mais. E aí chegou um tempo que eu falei: "É o karatê", e tô até hoje apaixonada. Isso tem 20 anos, né? Não, São 20 anos de carreira. são 20 anos de carreira. Completa em novembro 20 anos. Em novembro agora, 20 anos de É. carreira. E como é que foi a tua primeira, depois que você, né, como você falou, você tomou gosto, daí a você ter a primeira competição, quanto tempo levou? Não levou muito tempo. Eu lembro que eu comecei a praticar o karatê e assim, a desenvoltura foi muito rápida, porque eu me entreguei muito. Eu sempre fui muito intensa. Então era escola, karatê, escola, karatê, escola, karatê. Os intervalos que eu brincava na rua com as crianças, com as minhas amigas, com os meus amigos, era treinando karatê na rua. Nós fazíamos kata no meio da rua, brincava de lutinha no meio da rua, ao ponto do professor passar e falar: "Olha, se vocês ficarem fazendo a arte do karatê na rua, quando chegar no dia da aula, vocês vão ficar de castigo, vocês vão pagar flexão e tudo mais." E aí eu cheguei para as meninas e falei assim: "Olha, se nós ficarmos dando esse vacilo na rua, o professor vai cortar a gente." E quando chegava no dia das aulas, eu chegava meia hora antes e ficava lá, socando o saco, chutando para poder melhorar. Chegou 6 meses, eu não cheguei a fazer o exame de faixa,
minha primeira competição foi no Sesc de Nova Iguaçu. E chegando ali no Sesc de Nova Iguaçu, eu conquistei minha primeira medalha de terceiro lugar. Vim gritando de Nova Iguaçu do Sesc até em casa, que eu ganhei a minha primeira medalha. Na primeira competição você já saiu com terceiro lugar. Terceiro lugar. Uma medalhinha bem simplesinha, mas pra mim tinha um significado imenso. E ali eu vi. É isso que eu quero. Quero ganhar medalha, quero ganhar medalha. A carreira de modelo Então, ficou pra lá. Ficou pra lá. Cheguei a receber alguns convites. Nova Iguaçu, pra ir. Porque você é alta, né? Você tem uma... Ainda bem que a gente não tá sentado lado a lado, né? Então, pô, você é alta, você tem uma desenvoltura, acho que... É verdade, é verdade. Tinha tudo pra poder ingressar. Mas realmente ficou no karatê. Fiquei no karatê. Algumas pessoas me confundem na rua com velocista. Fala assim, você é do karatê? Eu falei, tem porte de menina que corre. Quando você chegou aqui, eu falei, caramba. No caso, pelas redes sociais, não dá pra gente ter uma noção muito... Mas quando você chegou, eu falei, nossa, foi a primeira coisa que eu falei. Nossa, você é alta, né? Grandona, E eu você é grandona. Eu falei, eu queria ser pequena, que eu acho tão bonitinha, a pessoa falando pequena e tal. Aí as meninas falam assim, pode ser boba, Juliana. Eu queria ser do seu tamanho. As suas amigas, eu tenho certeza que elas não pensam igual você, as mais baixas, principalmente. Elas pedem pra eu pegar tudo no que tá no alto, é desse jeito. Juliana, esse teu primeiro professor, você tem contato com ele ainda? Ele ainda mora lá onde eu moro. Hoje eu não faço mais parte da academia dele, já bem novinha. Eu já tive oportunidade, né, de outros técnicos, né, de outras academias e associações de me convidarem para poder ir para outras academias, porque era uma academia de bairro. Ele começou com um grupo muito grande, mas aí a galera foi se dispersando, outros foram procurando outras coisas, foram poucos os atletas que continuaram. Eu e minha amiga Suelen ainda ficamos um bom tempo, conseguimos ser campeã brasileira, disputar outros campeonatos dentro do estado, fora do estado, disputar a vaga para a seleção brasileira. E aí ele foi dando uma parada, assim, eu acredito que não tem muito tempo. Ele abriu um outro projeto, mas não dentro do Rodilândia, mais fora. Mas ele continua dando aula, mas eu hoje não estou mais treinando com ele. Mas eu tenho... A base veio dele, né? Sou grata a Deus pela vida dele. E era um trabalho social, ele não cobrava? Não, era social, sim. Eu acho isso mal barato, sabia? Eu tiro o chapéu. Eu tenho um amigo também que é o Joelson, professor Joelson, ele é professor de jiu-jitsu, no caso. E a mesma coisa, ele fez no terraço da casa dele um tatame para dar aula para as crianças da comunidade de graça, não cobra nada e tudo. Eu acho isso realmente mal barato. Que por acaso hoje você está fazendo algo parecido, né? Sim, sim. Mas nós vamos chegar lá. Tá bom. Vamos, senão... Então você já com 13 anos... 13 anos, você já tirou um terceiro lugar. Como foi... Qual foi o título mais importante que você disputou na tua carreira? Com qual idade você estava e que você foi campeã? Como você falou, você foi campeã brasileira. Esse foi o título mais importante? Sim. Porque depois vem Sul-Americana e isso aí vai crescendo. Perdão. Sim. Não, pode continuar. Você foi campeã brasileira com 13 anos. Exato. Desse teu terceiro lugar para esses 13 anos, então foi rápido, né? Porque você estava com quantos anos? Sim. 10 para 11 anos eu iniciei. 10 para 11 você iniciou, com 11 você já tinha esse terceiro lugar. Isso. Então, 2 anos depois você era campeã brasileira. Exatamente. Caramba. Foi uma evolução muito grande. Rápida. Muito grande. Dentro disso teve as etapas, né? Classificatória que acontece dentro do Rio, que é estadual, carioca, onde eu sempre consegui estar dentro do estado entre as primeiras. Então, dentro disso, existe uma classificatória, né? Para que nós pudéssemos ir para disputar o Campeonato Brasileiro. E dentro desse ano, que eu fiquei em terceiro lugar no meu primeiro campeonato, teve o exame de faixa final do ano. Daí, como eu disse que eu disputei como faixa branca, o meu professor ele me pulou de faixa. Porque tem a questão da faixa, né? A graduação, para que você venha competir com outras atletas. E ali eu fui surpreendida no exame de faixa, onde eu pulei da branca para laranja. Direto. Então, eu pulei duas faixas. Isso que eu ia te perguntar. Eu não sei como são as faixas. Sim. Você pulou 2 faixas Pulei 2 faixas para poder disputar o campeonato, porque estava em cima. Eu já tinha meio que aparecido, né, para o estado. E para eu disputar a vaga para a seleção carioca, eu teria que ter uma graduação. E eu era faixa branca.
Então, eu tive que fazer o exame, pulei a faixa, eu fui presenteada mesmo. E ali que eu entrei para a seleção do estado, fiz o exame de faixa, fui para o Campeonato Brasileiro e fui campeã brasileira com 13 anos. Foi um espaço de tempo muito curto que as coisas aconteceram. Você teve uma continuidade, assim, na tua carreira, né? Dos 13, até quantos anos você ficou competindo regularmente? Quantos anos você competiu regularmente, sem parar? Na verdade, eu só parei por 2 motivos. Eu parei quando eu engravidei. Eu descobri que estava grávida. Tá, mas isso Entendeu? foram quanto tempo? Quantos anos? Não teve ano, foi meses. Não, mas peraí, você foi campeã brasileira Eu tava grávida. aos 13 anos? Não, dos 13 Não, então, anos. Então, dos 13 anos aos 18 anos foi intenso. Então, dos 13 anos aos 18, beleza. Você teve Isso. 5 anos Exato, fui embora. disputando Exato. campeonatos e Fui tudo indo, mais direto fui tua indo. carreira. Exatamente. Isso que eu queria entender, Sim. né? Para poder fazer um cronograma aqui, né? Da tua idade, da tua... Isso. Só um minutinho, não vamos parar não. Não Tá para bom. não, tá, Thiago? Gustavo, bota uma água lá, vamos fazer um café, cara? Na moral... O bom é isso, né? Vamos embora. Vontade de tomar um café, o cara tá ali olhando. E eu sei que ele tá também. Quem sabe faz ao vivo. Eu sei que ele tá também. Então, então, até os 18 anos, você seguiu a carreira intensa sem parar. Sim, tranquilo. Sim, direto. E aí você engravidou aos 18. 19. Isso. Aí você teve que parar por conta disso. Parei entre aspas. Parou entre aspas. Quando eu descobri que estava grávida, eu estava indo para 4 meses de gravidez. E foi um dos anos, assim, eu posso dizer, mais assíduos dentro da minha carreira. Desde os meus 15 aos 19, tentando entrar para a seleção brasileira, onde disputava vagas. Essas vagas, nós saímos daqui do Rio, né? Todo ano tem essa seletiva para a seleção brasileira. É um corre-corre de questões de patrocínio. Eu me deslocava daqui do Rio junto com a equipe para poder ir até São Paulo. Geralmente as seletivas aconteciam no Espéria, né, no Clube Espéria de São Paulo, ou no Ibirapuera. Dentro disso eu consegui as vagas. Eu consegui 3 vagas em anos consecutivos para poder ir para a seleção brasileira. Consegui a vaga, consegui ir para os treinamentos, porque nós ficamos em alojamentos, em grupos, 1 semana, 15 dias treinando com o grupo para poder se deslocar, para poder ir para o Sul-Americano, né? Que é a primeira competição internacional que um atleta dentro do karatê faz. Dentro disso eu não consegui patrocínio, então eu ia só até a metade e retornava. Mas eu não desistia, continuava me preparando, acreditando que uma hora o esporte ia se abrir e eu ia conseguir ir, beleza. Quando chegou no meu 19 para 20, eu consegui um patrocínio. E eu tava, no auge, tava indo muito bem, tinha conseguido ir para todas as competições dentro daquele ano. Estadual, carioca, brasileiro, fui para jogos abertos, jogos regionais, eu tava voando. E eu tinha recebido uma oportunidade para poder disputar o Open de Las Vegas. Caramba. E quando chegou para disputar o Open de Las Vegas, treinando pra caramba, tava contratada para disputar os jogos regionais pela cidade de Rio Claro. Sensei Valdo, beijo pro senhor, muito obrigada pela oportunidade. Treinei com a galera. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir muita gastrite, dando estômago. Beleza, até aí tudo bem. Fui disputar o Carioca aqui no Rio. Disputei o Carioca, fui vice-campeã Carioca nesse dia. Daí tudo bem. E ali continuei sentindo aquela queimação no estômago. Minha mãe falou, não, vamos no médico pra ver o que é. O médico passou remédio pra gastrite e tudo mais. Até aí tudo bem, me preparando, já correndo atrás de tudo. Graças a Deus, o meu pai sempre teve muitas amizades. E o meu irmão, ele foi jogador de futebol, né? Então, ele tinha um amigo, né? O Sandro Silva, o jogador Sandro Silva. Quando ele soube que eu estava com essa oportunidade para poder disputar uma competição internacional e eu estava sem patrocínio, ele falou assim, não, Ju, vamos ver o que eu posso fazer para te ajudar. Então, dentro daquele ano, ele começou a me ajudar bastante. Estava praticamente tudo encaminhado. Já estava vendo passagem para eu poder disputar esse Open de Las Vegas. Quando chegou na semana para eu ir viajar para disputar esse Open, a minha regra falhou. E aí, corremos para o hospital. Quando corremos para o hospital, o médico falou assim, eu quero um exame de sangue. Vamos revelar de cabeça para baixo. Magra, da categoria até 61, né? Meio leve.
E ali, quando eu fiz o exame de sangue, constatou que eu tava grávida de 4 meses. Meu Caramba, 4 filho. meses não aparecia barriga, nada. Nada, não sentia nada, lutando. E aí É o foi seu aquele... filho que É o hoje meu está com filho, 10 anos. 10 anos. Pedro Lucaian, Pedro do Canhão. Olha é que o meu legal, o filho. meu é Pedro Lucas. É, que Pedro lindo! Lucas. Que benção. E Olha que legal. Pedro na nossa vida. Juliana Oliveira, André Tá Oliveira, vendo? É o propósito. Pedro Lucaian, Isso. Pedro Henrique, o meu é Pedro Henrique Gomes de Oliveira. Que legal, lindo. E aí veio essa medalha, né? Temos Eu algumas coisas em comum, né, graças a Deus. Não fui ao Open de Sim. Las Vegas, não ganhei uma medalha no Open de Las Vegas, mas eu ganhei o maior troféu que uma mulher pode receber, que é a dádiva de gerar, né? Deus me concebeu essa benção, que é o meu filho. Daí, então, pensou que eu parei. Parei não, só me deu força para continuar. Mas aí você teve que parar um tempo, claro, Só porque um a gravidez não dá. Aí você teve seu Foi o tempo filho. de resguardo, 4 meses. Logo após, eu estava terminando o ensino último ano também, que eu tive que dar uma parada e tal, aquela coisa, fazia preparatório também para área militar. E ali, 8 meses, eu posso dizer que eu parei. Foi o período de amamentação. E eu já fui contratada novamente para disputar os Jogos Regionais. Falou assim, Ju, e aí, como é que tá? Já voltou a treinar? Porque eu tava muito tempo voando. E por eu ter descoberto a minha gravidez com 4 meses, então eu tava treinando, competindo. Parei aquele período, né, da gestação, tive ele. Passou os 2 meses de resguardo, eu tava treinando na varanda de casa. De novo. De novo. Ele botava gostar. ele no cantinho dele, no cercadinho. Minha irmã me ajudava, minha mãe, todo mundo. E todo mundo abraçou a causa. Tipo assim, não, é o seu sonho, é o seu objetivo. O seu filho vai te dar mais força para poder continuar. E foi isso. Ao invés de eu retroceder, tipo assim, caraca, tudo acabado, vou ter que dedicar minha vida só pro meu filho agora. Como vai ficar? Não. Todas as medalhas que eu trago desde quando eu tive meu filho, glorificando a Deus, lógico, primeiramente, mas é por ele. Ele me dá força. Falando em medalhas, cadê as medalhas? Você trouxe? Trouxe medalha. Bora mostrar aí, cadê as medalhas? Aqui. Eita! A sua ajudante de ordens. É, minha irmã. Como é que é o nome dela? Julie. A Julie tá aí. Por favor, você tem que mostrar aí, ó, mostrar pro nosso público. Bota aí, levanta. Quero ver. Mostra algumas coisas, vamos ver. Então. Olha isso, cara. Tem que dar pra não quebrar aqui. Qual que você quer ver primeiro? Não, sei lá, mostra aí alguma aí, deixa eu... Vou deixar umas que Pega você uma vendo, aí, que eu vou mostrar outras aqui. Nossa, é muita medalha. Sim. Aqui, Posso pega mostrar? aqui. Que isso? Cara, aí, dá pra arrumar uma grana, né? Ah, não dá, não. Dá sim. Caraca, não. É muita coisa. Eu trouxe algumas, porque todas não dá pra trazer. Olha que barato, cara. Essa daqui foi minha primeira medalha. Minha primeira medalha de campeã brasileira. Essa. Primeira, tá vendo? É meu xodó, hein? Olha lá, hein? Cuidado. Tá junto aqui. Tá junto. Deixa eu botar o óculos aqui do velhinho. Então, essa medalha, ela tem Suma importância. 12 anos? Não, você tinha 11. Tinha 13. 13 anos, Sim. você... Isso. Você tá com 30? 32. 32, então já tem... Vamos fazer conta? Eu tô perdido. Precisa essa parte. É. Pula essa parte. Bom, essa... Peraí. Sim. Sua primeira medalha. Sim. Então, toma, mostra pro nosso público. Onde está, gente? Juliana, qual a idade? Qual a idade que um atleta de alto nível, né, de alto rendimento como você, né, qual é o auge da idade normalmente dos atletas? Pra estourar? Exatamente. Quem tá no top, porque assim, eu não acompanho o karatê, não sei quais são os nomes do karatê, né? Então sou leigo realmente no assunto. Hoje, os tops, os campeões mundiais e tudo, qual é a idade que... Então, isso é algo bem relativo, né? Se Sim, tratando... futebol é um pouco diferente de karatê. Mas eu acredito que hoje a galera tá bem, assim... Não sei o que eles estão tomando, não. Mas
dá um chá de Guaraná aí pra gente aí, alguma coisa, porque a galera tá com gás, tem galera de 40 anos aí que tá no top. Porém, dos 20, né, aos 34 anos, se tratando de karatê, Sim. né? Porque tem MMA, UFC, porque Não, tem tô falando atletas de superações, mas eu vou... justamente nessa Isso, tua área, sim, nos campeonatos. exato. Eu vou me basear aqui dos 20, aí vai pegando aquela certa maturidade, né? Vai estourando também, aparecendo, porque tem categorias, dividido por categorias e Sim. tal. Vou colocar, assim, entre os 20 aos 34 Aos anos. 34 anos é a Galera, idade. Você tá com estourar. 30, correto? Eu vou É. ficar sempre falando a tua idade. Você Por quê, relaxa gente? porque você tem cara de 20. Ah, então Não, é tá bom. justamente porque eu quero fazer uma Uma linha. leitura, né? Exatamente. Então, assim, você tá no auge da carreira Sim, se você se dedicar sim, 100% ao esporte. Se você tiver um patrocínio, se você tiver como se manter, se você tiver, você estaria hoje no teu auge, no auge da exatamente. tua carreira. Exatamente. Você acabou de voltar de São Paulo, né? Foi semana Sim, passada, né? Isso, você foi foi. disputar Jogos Regionais de São os Jogos Paulo, Regionais de São Paulo. pela cidade da Americana. Eu vou entrar até no teu Instagram aqui, porque Certo. eu eu vi você postando essa semana e você voltou de lá com, Com olha uma você aí. medalha Bom, vice-campeão para a equipe. esse que está aparecendo na tela, né, é o Instagram da Juliana Oliveira. Então, por favor, quem puder, siga, compartilhe, que ela precisa se destacar, precisa aparecer, a gente precisa mostrar É. você mais vezes. Então, aqui é você com a medalha de, vamos lá, seja forte e corajoso, porque assim, após 2 anos e meio fora dos tatames, devido à pandemia, perdi patrocínios, apoio, com isso ficou inviável dar continuidade nas competições e aos treinamentos. Como todos sabem que ser atleta de alto rendimento no Brasil é muito difícil, venho me mantendo como dá e dentro das minhas condições. A história dessa menina é incrível. Eu te falei isso quando eu vi você, né? Foi. Quando a gente começou a fazer os contatos, eu achei realmente a tua história incrível. Você tem uma história de superação, acho que não voltei lá quando você nasceu, né? Mas se bobear tem umas coisas para trás lá. Então, Sim, assim, você foi, vamos falar mais atual. sim. Uma semana antes da competição, Ah, você foi assaltada, né? Como é que sim, aconteceu? sim, Levaram teu equipamento todo? Conta aí como foi. sim. Eu estava me preparando para poder ir justamente para essa competição, que é os Jogos Regionais de São Paulo. Eu digo que eu tô igual aquele jogador de futebol, né? Tá dentro da partida e o técnico olha para ele e fala assim: só tem 5 minutos para acabar o jogo. E chegou a sua vez hoje. Aí você pensa, 5 minutos? A galera tá jogando aí tempão. É minha hora. E ali dentro do treino, dando gás, treinando. Fiquei um pouquinho de tempo a mais no último treino, né? Nisso, eu saí do treinamento e peguei o ônibus, né? Pra descer próximo da minha casa, né? Na rua que deixa na minha casa, na verdade. Ali no ponto da fábrica de Coca-Cola, no Rodilândia. Descendo ali no ponto, quando vai chegando às vésperas das competições, nós temos o hábito de treinar com os equipamentos de competições para nos adaptarmos, né? As luvas, caneleira, a todas as proteções, né? E ali eu tinha levado pro treinamento todo aquele meu equipamento. E quando eu desci do ônibus, desceu eu e um senhor. Até ajudei ele a descer, porque ele foi pro lado de lá, e eu fiquei do meu lado. Quando eu dei as costas, eu tava falando com meu esposo e tava falando com uma amiga minha. Parei de falar e guardei o celular, escondi, né? Uma estratégia que Deus me deu naquele momento. E eu olhei para trás, eu vi dois homens descendo na moto. Eu falei, caramba, dois homens numa moto. Quando eu me virei para continuar andando, apertei um pouco o passo. Quando eu virei de novo, eles já estavam em cima de mim. Nisso que eles estavam em cima de mim, eles já sacaram a arma, os dois, né? E ali pediram para eu levantar as mãos, eu levantei as mãos e a bolsa estava atravessada. Nisso que a bolsa estava atravessada, ele falou, passa a bolsa. Puxou a bolsa, só que o meu corpo foi junto. Aí eu levantei a mão e disse assim, só tem meu material de treino, eu tô vindo do treino. Aí ele, passa a bolsa. Aí nisso eu fui puxar a bolsa, ele foi, pegou e bateu no meu ombro com a arma.
Aí eu tirando assim, nervosa, né? Porque os dois estavam armados. Naquele momento não tem artes marciais certas, são duas pessoas armadas. Todo momento eu elevando meu pensamento ao Senhor para que guardasse a minha vida. Eles tiraram a bolsa, depois que eles ficaram com a bolsa, eles pediram para eu levantar a blusa. Levantei a blusa, eles me apalparam para ver se tinha celular. E naquele momento eu levantei as mãos e eles viram que não tinha nada. E eu mais uma vez falei, poxa, só tem meu material de treino. Eu tô vindo do treino. E aí eles foram embora, viraram com a moto e eu caí ali de joelhos. Chorei bastante, ralei meu joelho naquele momento. E eu orei ao Senhor, fiz uma oração ao Senhor, porque dentro de tudo que eu enfrento para permanecer nesse esporte, com todas as dificuldades e limitações, eu acredito que se Deus me permitiu estar ainda lutando e correndo atrás, é porque Ele tem um propósito. E naquele momento eu chorei e falei assim, poxa Deus, meus materiais de treino... Poxa, Deus, tá vacilando comigo, não tá cuidando de mim, não é não que tá eu, cuidando da tua filha, né? Não é que eu coloquei Deus contra a parede. Mas a gente sente, né? A gente sente como ser humano uma eu. dor. Eu sei que acontece com milhares de pessoas e a gente não deseja isso pro nosso próximo. Mas eu, na minha cabeça, eu falei assim, caramba, eu tô às vésperas de viajar, Deus, eu não tenho nada. Tipo assim, eu não tenho grana, não tenho patrocinador, eu só tenho meu material, né? Pra poder ir, tô correndo atrás. Tipo assim, o amanhã Deus pertence, mas eu tô me preparando sempre pra uma guerra. Sempre quando a oportunidade vier, eu tô me preparando sempre pra essa oportunidade. Então, naquele momento, quando eu caí de joelho, eu falei assim, Deus, eu entrego ele nas tuas mãos. Porque eu não posso fazer nada, eles estão armados. Se eles estivessem sem arma, né? A gente... Dava pra dar um karatê. Alguma coisa, uma pesada na cara, a gente se embolava, Sim. alguma coisa, né? Mas você foi fez isso que certo. aconteceu, fiz o certo. Fez o certo. Porque eu estou aqui, né? Preservou a minha vida, a minha saúde. E como que você conseguiu reaver o teu equipamento? Devolver? Apareceu de novo ou não? Não, o que aconteceu? Quando deu meia-noite, me ligaram, no caso, ligaram pro meu celular, meu esposo atendeu. Um casal tava vindo do trabalho e encontrou a minha carteira jogada, assim, próximo do supermercado Extra, né? E ali eles ligaram e falaram assim, estou com a carteira da Juliana aqui, gostaríamos de entregar. Aí o meu esposo falou assim, vocês viu se tem alguma bolsa próximo? Aí eles perguntaram, ela foi assaltada? Aí eles disseram, aí meu esposo disse, sim, ela foi assaltada, mas... Aí eles, ela tá bem? Não, tá tudo bem, a gente viu aqui que ela é atleta e tudo mais. Aí meu esposo, realmente, assaltaram ela na descida do ponto aqui, eu tava vindo do treinamento, levaram a bolsa juntamente com os documentos dela e levaram os equipamentos. Ele, não, bolsa não tem, só tem a carteira. Eles combinaram no outro dia para entregar, entrou no WhatsApp, de boa, muito educado eles, entregaram a carteira com todos os meus documentos. Mas os materiais e a bolsa não entregaram, não. Perdeu, então, tudo. Foi-se embora. E como você fez pra ir competir? Porque você falou que tava uma semana da competição, né? Sim, faltava, tipo... Nem chegou a uma semana completa. Como que você competiu? Graças a Deus, o meu kimono, eu não levei pro treinamento. Nós estávamos treinando muito à vontade. Bermuda, blusa de treino e tal, essas coisas. Então, eu peguei algumas coisas emprestadas, né? Alguns equipamentos emprestados para poder ir. Bolsa... Peguei caneleira, peguei luva. E eu também recebi também um presente do Dias, da Daido também, que me deu um presente. Dias, beijo, muito obrigada pelo presente. Mas... Que presente foi esse? Ele me deu... Fala o nome do santo, tem que falar o nome do milagre, então... na verdade. Não, ele me deu um presente para eu poder estar viajando, que foi as proteções de baixo, né? Para mim poder estar indo viajar. E juntou com o que eu peguei emprestado. E fui-me embora. Catei tudo que tinha. Eu falei, mas eu vou pra essa guerra agora. Isso aí. E fui lá e não fui bem no individual, né? E quando eu não fui bem no individual, eu tive parece que estalou tudo que aconteceu, aquele mix de emoções. Não fui bem. Poderia ter sido melhor e poderia ter trago a medalha no individual. Fui pro banheiro né? Chorei. Olha, mas eu chorei. Pra ninguém ver também, né? Chorei, mas eu chorei. Depois limpei o rosto, enxuguei as lágrimas e eu ouvi Deus falar comigo. Seja forte e corajosa, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. E eu falei, eu tenho que ajudar a minha equipe. Porque eu preciso ajudar a classificar a minha equipe para nós irmos para os Jogos Abertos. E ali eu coloquei o kimono, me arrumei, prendi forte meu cabelo mesmo, dei 4 tapas na minha cara. Falei, rapaz, vamos pra guerra, vamos embora. A chance é essa, é agora. Quando foi a primeira luta, se eu não me engano, eu abri, né, na luta da equipe, e ali
Eu falei, Deus, vai na minha frente. E eu fui pra dentro. Fui ganhando uma, fui ganhando duas, fui ganhando três, ajudei a equipe, passamos, fomos pra final. Quando chegou na final, o ginásio parou ali. Foi uma adrenalina, depois de 2 anos e meio parada. E a adversária, né, que nós nos enfrentamos, que eu tinha perco no individual, no final de tudo, quando nós nos abraçamos, ela falou assim, acredito em você, olha seu tamanho. Ninguém pode parar você. Olha quantas coisas você já enfrentou. Então, se você tá aqui, você é mais do que vitoriosa. Sim. Divirta-se, vai pra frente. Foi isso que eu fiz e garanti a medalha de vice-campeã na equipe. Estamos classificados para ir para os Jogos Abertos mês que vem. E nós vamos atrás desse ouro. Os Jogos Abertos vai ser onde? Em São Paulo. Só não sei São ainda a Paulo. cidade. Eu tô disputando pela cidade de Americana. Fui contratado pela cidade de Americana. Esses Jogos Abertos, Jogos Regionais, acontece todo ano. Aí eles contratam atletas de todo o Brasil, Sim. por cada cidade de São Paulo, para poder disputar. E esse ano eu tô por Americana. Então, esse foi mais uma aprovação, né? Que você teve, Exatamente. porque quando nós conversamos, né? Você... Na verdade, né? Sempre foi fácil pra você, né? Não, Sempre foi fácil. nada fácil. Sempre foi fácil, né? Você sempre teve tudo, muito Oh, patrocínio, meu muita Deus. grana, nunca aconteceu Não. nada. Você precisou ficar um tempo afastada. Você ficou doente uma época, né? Isso, Fiquei. você foi diagnosticada com... Sim, você teve um câncer, não é isso? sim, tive um câncer. Isso foi em que ano? Na verdade, tem que voltar um pouco. Vamos voltar para a Vamos, gente poder entender. vamos rebobinar para Vamos rebobinar, entender. exatamente. Agora eu Eu quero... esqueci um pouquinho a data que foi, porque foi Não, só logo aproximado, só após. pra gente poder... Sim, foi logo após que eu perdi o meu irmão. Tipo, foi um ano seguinte. Tá, vamos chegar também na Entendeu? história do seu irmão. É porque foi anterior. Primeiro eu perdi meu Primeiro irmão, para você depois perdeu eu ter o seu câncer. irmão, Foi 2 entendi. baques. Então Isso. então você teve 2 baques. Por isso que eu brinquei, nem falei, pô, sempre foi fácil pra você, porque, pô, eu sei, pelo que nós conversamos, pelo que eu vi da tua história, eu falei, putz, não é possível. Provavelmente, Juliana, muitas pessoas que passam por talvez nem a metade do que você já passou, desistem, entregam os pontos, jogam, comete suicídio, caramba, e é por aí verdade. mesmo. E não tô brincando, não tô fazendo, não, porque, porra, vamos então lá. Vamos no seu irmão. Sim. Você perdeu o seu irmão há quanto tempo? Foi Tem 5 anos. há 5 anos atrás. Porque Sim. é o que acontece. Você, para isso, eu falo na vida, em qualquer profissão, pessoal, família, você tem que estar bem. Sim. E mais ainda quando você precisa fisicamente, né, como é o seu caso, você é atleta, você precisa estar bem, você precisa estar muito melhor psicologicamente para o teu físico funcionar, correto? Exatamente. Eu não sou atleta, mas eu imagino Sim. que seja assim, porque, cara, é complicado. Eu que não sou atleta, quando eu não tô bem psicologicamente, eu não faço o meu trabalho direito, eu não consigo gravar direito, eu não consigo trabalhar nos processos que eu trabalho direito. Então, assim, eu imagino para um atleta que precisa fisicamente estar ali. Então, É verdade. É verdade. provavelmente não. O seu irmão, você perdeu o seu irmão, você quer contar essa história? Você pode falar sobre isso? É legal você falar sobre isso? Tem problema? Não. Não vejo problema porque... Porque eu quero fazer os comparativos da tua Sim, carreira da carreira com isso. com os Com acontecimentos. os acontecimentos, com Sim. as agruras que a vida te traz, Sim. te trouxe, né? Então, você vê, uma semana da competição, cara, eles vão, te roubam, te assaltam. Putz, era até pra a pessoa desistir, jogar o balde. Caraca, Verdade. não quero mais. Então, vamos lá. 5 anos atrás, Sim. você perdeu o seu irmão. De que maneira? Como é que foi? O que aconteceu? E como isso, o que isso prejudicou de alguma forma no seu treinamento, na sua carreira? Sim, há 5 anos atrás, quando tudo aconteceu, né? Eu perdi o meu irmão mais velho, Júlio César. E eu estava bem, né? Treinando, me preparando como sempre, correndo atrás do meu objetivo dentro do karatê. Tem até foto dele aí, eu relato lá embaixo, bem mais lá para baixo, tem foto dele e depois do processo ao qual eu passei, né? Com câncer. Se não tiver, eu tirei, mas eu acho que tem sim. Eu acho que tem uma foto dele. Mais para baixo? Vamos lá, vamos achar.
Mais pra baixo. Tirei. Você tirou? Eu acho que eu tirei, sim. Acho que eu tirei. Tem eu aqui. Aqui é você? É, aqui quando eu tive o câncer. Então vamos lá. Depois a gente sobe pra chegar Tá. no seu. É, mas eu acho que eu Então ele tirei não tá aqui. Tá. É. Bandeira feia, né? Sacanagem. Nem gosto de futebol. Não, vamos lá. Então aí o teu Então, irmão ficou. O que que teu irmão teve? O que que aconteceu com teu irmão? então essa foto aqui retrata bem o acontecido, né? Porque eu tava me preparando para disputar esse Isso campeonato aqui foi em brasileiro. 2017, né? Tá aqui, ó, Isso, 2017, setembro de 2017. isso aí. Eu perdi meu irmão aproximadamente a menos de 1 quilômetro, praticamente, lá de casa, bem próximo mesmo. Nós moramos ali, subi na Rua da Coca-Cola, desceu a Rua da Coca-Cola, vira na sua esquerda, já é a Via Dutra, né? Muito, muito próximo mesmo. Preparando, treinando, aquela coisa toda, aparentemente tudo bem, né? E ali eu perdi o meu irmão num ato que houve, né? Particular dele com a família dele lá. Um desentendimento familiar. E ali ele já tinha consumido álcool e tal, aquela briga toda. E decidiu cometer o ato de suicídio próximo dali, de onde nós morávamos e ele morava. Porque ele morava bem mais perto da Dutra do que nós, né? A nossa casa mesmo, dos nossos pais. E eu lembro que eu tinha chego do treinamento, eu tava lavando louça, preparando um jantar e chamaram meus pais no portão. Nisso que chamaram meus pais, falaram assim: houve uma briga na casa do seu filho e pediram para que vocês fossem lá e levassem a documentação dele e tudo mais, porque houve um ato de agressão e tudo mais, né? Mas a gente não sabia a fundo do que tinha acontecido. E aí meu pai, junto com meu esposo e a minha mãe, foram para a casa do meu irmão. Eu e minha irmã, como a casa 2 andares é dividida, eu moro em cima, meus pais moram embaixo. E aí eu lavando louça, fazendo comida e tal, aquela coisa toda, minha irmã falou assim: tem gente chamando lá no portão. E eu disse assim: espera um pouco porque eu tô ocupada. A minha irmã: desce que é sério. Aí eu, do jeito que eu tava, né, enfim, um short lá, desci pro portão. E aí o menino que chegou próximo disse assim: Ju, me desculpa te dar essa notícia, mas o rapaz que tá caído lá na Dutra é seu irmão. E ele tá morto. E aí eu falei: não, não é meu irmão não. Eu tava com meu irmão ontem. Conversei, falei com ele hoje no telefone. É meu irmão não. Ele: não, é sim, é sim. Aí foi levando a gente, fazendo aquele trajeto. Eu passei por onde eu fui assaltada, né? Fui fazendo todo aquele trajeto ali. Quando eu cheguei, eu já tinha visto a minha mãe dentro de um carro. Já tinha dado um medicamento pra minha mãe, porque ela tava meia grogue. Eu vi de longe meu pai gritando, a minha irmã junto com ele. E eu só vi meu irmão deitado no chão. E ali entrou uma indignação muito grande dentro de mim, porque eu não aceitava. E eu falava: eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E não deixavam ir. E eu quero ver, eu quero ver. Eu não conseguia chorar naquele momento. Eu quero ver, eu quero olhar pra ele. Eu tava conversando com ele, eu não... Entendeu? E aí eu cheguei, eu olhei pra ele, ele parado assim, frio. E não tinha caído a ficha ainda. Voltei pra onde estava a minha mãe, abracei minha mãe. E a minha mãe começou a falar: eu não sou uma má mãe. Eu sempre amei vocês. Nós, com todas as dificuldades, eu e seu pai, nós criamos vocês com todo o amor e carinho, independente das dificuldades. Se tinha para um, tinha para o outro. Se não tinha para o outro, não tinha para nenhum. Então, naquele momento, entrou um conflito interno dentro de mim. E eu tinha competições importantes para disputar, meu filho para eu cuidar, meu esposo, minha casa. E eu olhei para minha mãe naquele momento, vendo a minha mãe falar aquelas palavras, deu um estalo na minha mente. Falei assim: caramba, perdemos meu irmão. Porque quando você perde um primo, um tio, você dói, você sente. Quando você perde alguém próximo seu, você sente. Mas quando você perde um irmão, um membro, sangue do teu sangue, carne da tua carne, tu fica num conflito muito grande. E ali naquele momento eu falei assim: eu não quero mais. Eu não quero mais treinar. Eu não quero mais, porque eu sou ministra da palavra de Deus, né? Eu prego a palavra e falei: eu não quero mais. E eu liderava jovens. Eu não quero mais liderar jovens. Eu não quero. Eu não tenho o que falar. Porque eu prego vida e o meu irmão tira a vida. E aí teve uma irmã que chegou pra mim, a Luanda. Ela me sacudiu e falou assim: você tem uma responsabilidade em cima do teu ombro. Deus te deu um propósito para você gerar vidas. Você vai gerar vida dentro dessa dor. E eu ali naquele conflito interno dentro de mim. Então, naquele momento, depois que ela me deixou dentro da minha casa,
aquela montoeira de gente toda. Eu olhei pro meu filho, eu agarrei meu filho, chorei, chorei, chorei. E o Senhor falou comigo: a sua maior responsabilidade de viver para fazer gerar vidas é o seu filho. O seu filho precisa de você. E ele tava com 5 anos, não é isso? 5 anos. 5 E eles anos. pediam o tempo inteiro para ver meu irmão, quero ver meu tio, quero ver meu tio, quero ver meu tio. E eu tendo que ter aquele equilíbrio naquele momento para dar continuidade à minha vida, porque a morte, ela chega para todos nós. Nós não sabemos quando, mas ela chega. E naquele momento ali eu tinha que viver para dar suporte ao meu filho, ajudar meus pais a passar por aquele processo. E ali eu entrei dentro de, eu posso dizer que de um casulo. Eu lutava para sobreviver dentro de mim. Eu levantava para dar almoço, meu filho, essas coisas, e os meus técnicos me ligavam, meus amigos foram no enterro, foram lá em casa, me acompanharam, mas eu não queria saber. Eu peguei meus materiais de competição, minhas medalhas, amarrei dentro de uma bolsa, joguei para cima do guarda-roupa. Quando eu joguei para cima do guarda-roupa, eu falei, eu não quero mais. Eu dei um tempo das redes sociais, não queria falar e ver ninguém. Eu não saía na rua, eu não comia direito. Vocês eram muito amigos, você e teu irmão? Vocês Muito. Meu irmão cuidou de mim, né? Porque a diferença é de 7 anos, assim. Eu gostava muito de incentivar ele no futebol. E quando eu comecei a fazer o karatê, quando eu saí do futebol, abaixo de Deus e da minha família, do meu pai, que é o meu herói, meu irmão era meu maior incentivador. Ele pegava minhas medalhas quando eu chegava e ia pra rua mostrar a todo mundo. Minha irmã ganhou. Mexe comigo não, minha segurança e tal, aquelas coisas todas. E eu, tipo assim, todo o meu aniversário de manhã é uma coisa bem de irmão mesmo. Ele passava sal no dedo e ia lá passar sal dentro da nossa boca para dar feliz aniversário. E todos os aniversários hoje eu sinto falta daquele sal na minha boca, porque ele passava acordando a gente, passando sal na nossa boca, dando feliz aniversário. Caramba. E ali, um belo dia, eu resolvi sair de casa. Peraí. Porque senão eu me perco, eu preciso entender. Então, o seu irmão, por conta de uma briga de família, seu irmão cometeu suicídio. E aí você resolveu guardar suas coisas e se afastar do esporte. Sim. Tá. Quanto tempo durou isso? É só pra eu não perder o raciocínio. Depois você volta no que você ia falar. Pra mim durou uma eternidade. Tá, mas quanto tempo pra todo mundo durou? 2 meses, 1 ano? Olha, eu acho que durou aí, pra mim voltar 5, 6 meses. Uns 5, 6 meses. É. Que para um atleta de alto rendimento, 5, 6 meses parado é muita coisa, Muito. né? Não é legal. Bom, vamos lá. Você ia falar sobre... Fique à vontade. Desculpa, Juliana, é para eu não perder, porque senão a linha de raciocínio. Isso. Sim. Nesse período que eu dei essa parada, eu tava muito dentro de casa, né? Porque eu não queria sair na rua, porque sempre quando sai na rua, as pessoas ficavam abordando para saber o porquê. Porque meu irmão era muito querido, a nossa família mesmo é muito querida. E eu ficava conflitando comigo mesma. Eu não quero ficar dando satisfação. Ele cometeu suicídio como? Ele correu na Dutra e foi atropelado, Sim, é isso? Ele exatamente. foi atropelado na... Ele correu pra Dutra e veio o carro e jogou ele pra longe. E depois veio outro e passou por cima dele. Que doido, né? É. Muito... É punk. Com certeza. Eu perdi uma irmã também num acidente, mas foi naquela tragédia lá em Teresópolis, né? E sei... Resentimentos. Eu posso dizer pra você que sei como é. Né? Mas são circunstâncias diferentes, mas é morte, é perda, morte, então a gente não é fácil de se lidar. Sim. Então vamos lá, você ficou 5 meses afastada do esporte. Exatamente. E o que te fez voltar? Como é que você... Então, quando eu decidi sair de casa, primeira coisa que eu fiz foi ir pro monte chorar. Eu comecei a fazer uso de medicamentos de calmante, né? Comecei a fazer acompanhamento com a psicóloga, porque eu conflitava dentro de mim mesmo, eu não conseguia. Não conseguia digerir tudo o que aconteceu, porque é um baque muito grande. E ali eu fazendo acompanhamento com a psicóloga, ela me ajudava muito, me ouvia e tudo mais. Mas eu, como atleta, eu não aceitava muitas coisas, principalmente ficar fazendo uso de remédio para poder ficar tranquila, para não ficar agitada, para não ficar depressiva. Tinha dias que eu passava o dia inteiro deitada na cama, só levantava para poder fazer as obrigações com o meu filho e voltava. E eu sempre fui muito ativa, eu sempre gostei muito de correr.
E nesse dia eu botei a roupa, né, pra poder correr. Aí peguei e fui pro monte. Quando eu cheguei no monte, eu chorei, gritei, levei a caixinha de remédio. E falei assim, Senhor, eu não aceito ser dependente de remédio. O Senhor me chamou com um propósito dentro desse esporte. E o meu irmão se foi. Mas eu tô aqui. E eu preciso honrar meus pais dentro dessa área. Eu preciso trazer alegria pro meu filho, motivar e tudo mais. Eu preciso me sentir viva novamente. E ali eu joguei aquela caixinha de remédio fora. Parei de fazer o uso de medicamentos. E os meus técnicos sempre me mandavam mensagem, falando assim, Ju, tem treino tal, tal, tal dia. Tem treino tal, tal, tal dia. E eu peguei e fui num treino. Nesse dia que eu fui no treino, o Sensei Dejaí, ele é segundo sargento do bombeiro, onde eles me acolheram, bombeiro na Avenida Brasil. Eles me acolheram ali. E o Dejaí falou assim, eu preciso de você no jogo. Tem um campeonato dia tal. Eu olhei pra ele e falei assim, mas eu tô quase um ano já parado, você sabe de toda a trajetória. Ele falou, não, eu quero te ajudar, mas você tem que se ajudar, você quer? E a galera toda competindo, toda treinando, a galera voando e tal, não sei o quê. Eu tive que tirar aquelas forças dentro de mim. O que ele fez comigo? Uma desintoxicação. Ele estava me ajudando a colocar aquela dor para fora, vinculado com a arte, que é o karatê. Então, dentro daqueles dias repetitivos ali dentro, juntamente com o professor Dudu Lemos, que era o preparador físico, junto com ele, eles conseguiram me tirar da inércia, conseguiram me ajudar a me curar de uma depressão, conseguiram me ajudar a superar a perca do meu irmão, de alguma certa forma, e me colocar dentro do jogo novamente. No espaço de tempo de 6 meses para esse zonal que tinha, eu me reinventei. Eu posso dizer assim, eu me reinventei. Nisso que eu me reinventei, eu fui para esse Campeonato Brasileiro onde as duas principais do Brasil estavam na minha categoria, que é a Erika Santos e a Esther. Elas são as número 1 dentro da categoria 61, onde eu estava. E as meninas estavam voando, viajando para fora do país, seleção brasileira e tudo mais. E quem era eu naquele momento? Era alguém que estava deixando o luto de lado para renascer novamente. E ali eu fui para aquele campeonato, não tinha dinheiro. Comecei a vender docinho. E meu esposo fazia bolo de pote para me ajudar. E eu vendia aqueles docinhos, vendia o bolo de pote, fui arrecadando dinheiro. O pessoal mesmo do bombeiro, né? O coronel, juntamente com o Dejaí e o Dudu, compravam aqueles docinhos. Eu fui juntando aquele valor para pagar a inscrição. E os materiais eu tinha, graças a Deus. Fui eu para o Campeonato Brasileiro Espírito Santo. Quando chegou no Espírito Santo, eu fiz, se eu não me engano, 3 ou 4 lutas. Eu fui campeã brasileira. E eu fui com a blusa do meu irmão, que nós fizemos uma blusa de despedida, e eu vesti a blusa por baixo. Eu falei assim, eu preciso dar continuidade ao propósito que Deus tem na minha vida. E eu preciso que você vá comigo de alguma certa forma. E ali, não sei se tem a foto aí, mas eu tenho ela em casa. Eu ganhei aquela competição, fui campeã brasileira fase zonal, Espírito Santo. Ganhei das meninas que estavam top de linha na seleção brasileira. E ali eu me reinventei novamente. Consegui me recuperar mentalmente, fisicamente também. Peguei o celular, liguei para meus pais, chorando muito, agradecendo. Liguei para o Dejaí. Dejaí, consegui. Sou campeã brasileira. Ele, eu sabia que você ia conseguir e tal. Parabéns. Você só depende de você, acredita. Deus é contigo e tal. Eu chorei. E todo mundo sabia do que tinha acontecido comigo. Mais uma vez. Todo mundo ali. Mais uma superação. E elas me abraçaram, me parabenizaram. E foi uma emoção muito grande. Foi essa foto aqui. Foi demais. Daí foi demais na minha vida. Mas essa aqui foi quando você foi, então, campeã. Não, essa daí já é depois de grande, né? A foto de 13 anos. Não, sim. Eu não tenho. Você foi campeã. Depois eu perdi o meu irmão aqui. Peraí. Isso. Isso que você tá me falando agora, você foi campeã brasileira de novo. Exato. Há quanto tempo tem isso? 5 anos. 5 anos. Isso. Fase zonal. Campeonato brasileiro. Tá. Fase zonal. É só realmente para eu poder. Isso aqui. Isso aí. Faz parte também, essa daqui, essa aqui. Faz parte dessa. Isso aí. Essa aqui foi por equipe, ó. Fomos vice-campeã por equipes. E aquela lá individual foi o campeão. Ganhei dessa daqui. Foi bem bacana. Aí essas lutas aqui foram lá. Essa.
Eu tô passando aqui porque aqui a gente tem. Então, passou Esse período do luto. o período do luto, que eu tô vendo aqui tem 1 ano, né? Exato. Depois de 1 ano, aí você, aparece aqui nessa foto, você tá Doente. doente, aí você teve um câncer, né? Isso Câncer foi no colo do útero. diagnosticada com um câncer no colo do útero. Sim. Porra, que luta, hein, cara? Cacete. Luta atrás de luta. Luta atrás de luta, né? Querendo te tirar mesmo do esporte, De qualquer jeito. querendo te tirar da vida, né? Porque, putz, depois de ter passado essa fase aí do teu irmão, né, com tudo, 1 ano depois, tem 1 ano depois, né, você foi diagnosticada com câncer, e aí você teve que entrar em tratamento, né, e tudo. Quanto tempo você ficou parada? Eu tô sempre fazendo a ligação com o esporte, porque é a tua vida, porque é por isso que você tá aqui. Então, quanto tempo você ficou parada por conta do câncer? 6 meses. 6 meses de novo. 6 meses de novo. 1 ano depois de ter ficado 6 meses parada, você ficou mais 6 meses parada novamente. Eu descobri... Depois de ter sido campeã, quanto tempo que demorou que você descobriu que estava com câncer depois que você foi campeã novamente? Então, depois que eu fui campeã novamente, aí meio que virou o ano, né? E nós reiniciamos. Aí campeonato estadual, campeonato carioca, classificatória, toda aquela trajetória. E aí teve o campeonato brasileiro fase zonal, a classificatória da final aqui, né? No Rio, que foi até no Parque Olímpico. E eu fui. Aqui, né? Aqui do lado. E eu fui. Nisso que eu fui, tava muito bem também. Tava, tipo, treinando demais, me dedicando de noite. Tava dando minha alma por aquela oportunidade. Sendo que dentro do treinamento, eu tive 3 desmaios em dias diferentes. Tive 3 desmaios em épocas diferentes. E pensamos que era estafa, né? Excesso de treinamento. Porque eu tava treinando demais, de dia, de manhã, de noite, de tarde. Parte física, tudo. E ali chegou um momento que o próprio técnico falou assim, faz um check-up pra ver se tá tudo ok. E nisso que eu fui fazer um check-up, eu fui fazer um exame de rotina, né? Fui numa clínica em Nova Iguaçu, fiz o check-up de rotina. Competi no domingo. Fiz o check-up na sexta. Então, da sexta, sábado, domingo eu lutei. Perdi a classificatória. Quando chegou na segunda-feira, me ligaram. Falou assim, oi, senhora Juliana, tudo bem? Falei, tudo bem, quem é? Ah, do consultório tal. Você poderia vir buscar o seu exame? Falei, sim, mas não tava nem na data, né? Peguei e me desloquei. E eu tava fazendo acompanhamento ainda com a psicóloga, porque dentro do karatê, eles colocaram a doutora Letícia para nos ajudar dentro do karatê, né? Questão de ajudar no trabalho mental, com o atleta e tudo mais. E aí a doutora Letícia estava fazendo um trabalho comigo maravilhoso. Tipo assim, tirando meio aquelas coisas que me impediam de avançar, né? E ali, naquele momento que eu subi aquela escada, eles disseram assim, você veio com alguém? Eu falei assim, veio eu e Deus, né? Tava vindo do treino, mais uma vez vindo do treino. Falou assim, não, senta aqui nessa salinha aqui que os médicos vão vir aqui falar com você. Aí veio 2 médicos. E a enfermeira que tinha pego o exame. E ali eu olhei, falei assim, tem alguma coisa errada aí, mas fiquei na minha. Falou assim, olha, aqui consta que apareceu um câncer fase inicial no seu útero. Você veio com alguém? Quer ligar pra alguém? Falei, não quero ligar pra alguém, não. Olha a minha cabeça. Quanto tempo? Assim, só pra gente... Porque eu tenho um campeonato importante e eu preciso treinar. Até que eu tenho que ir lá dar umas porradas. Entendeu? E eles, tipo assim... Tem que chutar alguém. Entendeu? E na cabeça deles, tipo assim, a ficha dela não caiu. Liga pra alguém. Naquele momento, eu liguei pra doutora Letícia, que era do outro lado do centro de Nova Iguaçu. Falei, doutora Letícia, aconteceu isso. Lá, onde você tá? Eu falei, tô aqui e tal. Fica aí que eu tô indo pra aí. E eu olhei assim, aquele exame, olhei pra mim, olhei pro exame, olhei pra mim. Ou seja, todo mundo já tinha se dado conta que não era uma coisa fácil, né? Que não era uma bobeirinha. E só você que não. Não, nenhum momento eu relutante comigo mesmo. Falei assim, mano, não é possível. É mais de uma novo, bobeirinha. pra me parar, de novo, aquela coisa. Eu só pensava no que eu tinha que competir pra conquistar, porque tava num ano próximo pra disputar as vagas pras Olimpíadas, tava vindo a Olimpíada, então tava aquela correria, aquela euforia muito grande. Doutora Letícia chegou, botou a mão na minha perna, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, Ju, o mais importante agora é a sua vida.
Você precisa parar. Pit stop. Você precisa parar. Aí eu olhei. Você quer que eu te leve em casa? Ela perguntou pra mim. Falei, não, eu vou sozinha. Você quer que converse com a sua mãe? Eu falei assim, não, eu vou sozinha. Peguei, cheguei em casa. Contei por baixo pra uma tia minha e pro meu esposo. Esperei todo mundo dormir. Quando deu 4 horas da manhã. Arrumei minha bolsa, taquei o exame dentro da bolsa. Peguei um ônibus e fui pro INCA. Sozinha. Cheguei no INCA. Mó bronca. Oi, tudo bem? Bom dia. Não, porque eu queria resolver esse negócio aqui, porque apareceu isso aqui no meu exame, porque eu tenho uma competição muito importante. Só pensava na competição. Juntou 10 médicos numa mesa redonda. Tira esse negocinho aí que eu preciso... Chegou 10 médicos numa mesa redonda, me botou sentada, perguntando tudo. Quantos você tem? Você teve filho aonde? Foi normal? Como é que tá a sua saúde? O que você teve? Antecedente? Não. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí teve um médico. Não é nada à toa, é só um câncerzinho no colo do outro. Chegou e falou assim pra mim. Esquece karatê. Claro. Esquece competição. Que você precisa viver. Você vai precisar parar do mês de julho, mais ou menos, até novembro. Para nós fazermos todos os exames, para nós colocarmos na fila do CIGEG, para correr atrás para você operar. Naquele momento, ali, eu sozinha, eu e Deus, caiu minha ficha. Foi que você se deu conta que não era uma bobeirinha, né? Não. Ali eu falei, caraca, eu tô doente e eu preciso viver. Se eu quero e ao mês de voltar pro karatê, eu preciso viver agora. E ali naquele período ali, realmente, foi feita uma reunião dentro do clube, juntamente com a doutora Letícia, onde nós conversamos com o pessoal todo ali. E eu tive que parar. E ali meu cabelo já tava com umas quedinhas. Falei, se for pra ficar careca, então vamos ficar careca logo. Eu vou pintar logo de louro logo. Bem assim, tipo, vamos levar isso. Vamos embora, vamos buscar o tratamento. Comecei naquele corre. Tive que parar mesmo de treinar. Sentia muitas dores. Entrei num processo bem delicado. A galera do karatê em pesa. Tem um vídeo do pessoal do karatê de alto rendimento, porque tava pago pra eu ir... Aqui. Esse aqui. Pra eu ir... Esse é o Douglas Brose, atual campeão mundial, nosso tricampeão mundial. Vamos ver se dá pra gente ver aqui. Douglas Brose. Realmente, agora a maneira... A melhor maneira que tem para superar mais uma dessa e daqui a pouco tá jogando com a gente. Aí tem a Lucélia, tem Valéria falando, Vinícius Figueira, Hernani. Esse é o Hernani. Oi. Fala aí, beleza? Pode apresentar, você não conhece lá, né? Lucélia. Nossa campeã pan-americana. Kaique. Legal, hein? Tava no hospital. Bem legal. Tava no hospital. Ou Valéria seja, Kumizaki, nossa campeã mundial. Só isso. Vinícius Figueira. Forças Juliana, tô na torcida. Deus, abençoe a sua recuperação. então eu tô vendo aqui, foi dia 24 de outubro de 2018 que você fez essa A cirurgia. postagem, né? É. Dia 18. Eu tava no hospital. Sua obra-prima do E Adam. durou, e aí, durou quanto tempo você precisou ficar afastada do esporte por conta disso? Mais um ano ou mais? Foi menos. Foi menos? Caramba. Graças a Deus me deu uma recuperação bem bacana, força, né? Bem... De vontade de voltar, muito grande. E ali eu me recuperei depois da cirurgia. Aí passei o período de novembro, dezembro, janeiro. Fevereiro eu tava voltando a treinar. Aqui foi meu retorno, ó. Aqui? Isso. Minha primeira competição depois que eu voltei. Você é de azul? Sim. De azul, né? Particularmente eu amo azul. Puta que pariu. O queixo da garota. Foi mal pelo palavrão, mas só dizendo. Porra, isso é porque a garota é lutadora. Se fosse em mim, era nocaute ali. Com a cara, caraca, aí, vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Olha só. Pegou mesmo, né? Pegou. Olha só. Puta merda. Se é em mim, era nocaute.
Mas tem todo o protetor de boca, tem... Mas mesmo assim, entendeu? olha lá, a menina ficou tonta, coitada, ela não consegue nem respirar. Às vezes pega, às vezes. Não tem jeito. Pega. Isso ali foi quanto tempo? Esse espaço de tempo da recuperação depois da cirurgia, pra eu retornar botar uns 5 meses, pra eu voltar a competir. Pra botar com Mas devagarzinho eu já tava dando meus treinos sozinho em casa. Bacana, muito rápido. Entendeu? Muito rápido. Foi isso. E aí, depois lá, outra aqui, esse aqui também você acertando um. Aí, coitado, Gyakuzuki. um massacre. Gyakuzuki. Esse daí foi no campeonato Arnold Class, em São Paulo. Esse aqui é teu filho? Esse aí, meu amor. Meu príncipe. A gente já tá em 2019. Sim. E aí, passamos aqui de lutas, e depois você parou a pandemia. Pandemia 2 anos A e pandemia meio. foi em 2 anos e meio. Eu tava dando aula pros meus pequenininhos lá no Vasco. Tá, num vamos projeto. chegar lá no teu projeto. Parou a pandemia. Então vamos lá. A tua história é uma história incrível mesmo, de superação. Fala que você quer mostrar isso aqui. Essa daqui foi antes da pandemia, minha última competição. Foi 7 de março de 2020. Isso. Logo depois, foi em 2020, não foi? Que fechou tudo? Foi. Março, abril? Foi. Logo mesmo em seguida. E aí parou. Eu fiquei em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Foi em Natal. E aí parou tudo. Vamos dar uma Parou pulada aqui. tudo. Eu quero chegar no seu projeto. Cadê o projeto? Lá em cima. Cadê as crianças? Projeto Fiel em Ação. Cadê? Aí em cima e embaixo. Mas onde começa aqui o lance do projeto? Isso aqui? Esse aí foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Tá. Quando você pratica exercício físico, você não fortalece somente o seu corpo, mas você trabalha a sua mente e alivia a sua alma. O momento só seu. É um investimento exclusivo em você. Quando você pratica exercício físico, Tá. Vão até. Aqui é agora. Foi agora esse ano? Foi? Maio de. 17 de maio, na verdade. Sim. 17 de maio. Então. A gente fez toda essa trajetória aí, né? Fui lá atrás e tudo, até para poder chegar nesse momento que foi assim, o momento que mais me chamou a atenção, que eu falei assim, pô, preciso trazer a Juliana aqui no podcast, preciso trazer ela para contar essa história, porque isso que você está fazendo é muito legal. Assim, não foi fácil, né? Nunca foi fácil, né? Por tudo que você contou, perda do seu irmão, o câncer que você teve, falta de patrocínio, tudo. Ou seja, é aquilo que a gente falou há pouco, né? Já era pra você ter chutado o balde e desistido, não é isso? Por diversas vezes. Então, mas mesmo assim, você levantou a cabeça, sacudiu a poeira, foi pra porrada, deu um nocaute na menina. E ainda, cara, fez esse projeto aí lindo com as crianças, não é isso? Fale do projeto pra gente. Então, logo após a pandemia, que eu fiquei parada, só treinando sozinha mesmo. Lá em casa, lá onde eu moro, tem um Campinho da Graça, e o campinho que o Firmino toma conta. E aí, sem grana para me deslocar para o centro do Rio para treinar, eu me mantenho treinando ali. Corro, faço a minha corrida matinal, 5 km, vou até o centro de Nova Iguaçu, volto. E aí as portas começaram a se fechar. Os apoios que eu tinha, a parceria que eu tinha, a academia que eu conseguia me manter fisicamente fechou. Patrocínio mesmo que me ajudava a me deslocar para competições encerrou. E ali eu falei, eu vou continuar treinando. Eu vou continuar me mantendo da maneira que dá. E aí eu comecei a voltar a treinar sozinha e estudar, estudando para concurso público. E ali eu entreguei tudo na mão de Deus. Até que um belo dia, meu pastor, Felipe Araújo, da Igreja Assembleia Palavra Fiel, em Aus, falou assim, Ju, nós vamos começar com um projeto aqui, eu gostaria muito que você estivesse aqui. Eu preciso de você nesse projeto. E aí ele me apresentou o projeto, eu falei, tô dentro. Sabia nem o que estava me esperando. 65 alunos, dividido entre mirim, infantil,
adolescentes e adultos. E ali, quando eu tive aquele primeiro contato com as crianças, porque já é a terceira vez que eu dou aula, assim, em projeto. Eu dei uma vez na creche onde que o meu sobrinho ficava, né, o Bernardo, na creche em Comendador Soares. Depois eu trabalhei dentro do clube, né, de São Januário, num projeto também dando aula para crianças. Só que esse, para mim, agora, o projeto Fiel em Ação, ele foi mais desafiador por conta de tudo que nós enfrentamos na pandemia, porque eu peguei muitas crianças e adolescentes com crise de ansiedade, né? Com dificuldades de se relacionar, crianças com muitas dificuldades em casa, com pais, com família, crianças carentes de verdade, literalmente, do extremo. E ali foi um choque de realidade para mim, porque quando eles me viram, eles começaram a ter esperança e a querer ter medalhas como eu. E eu falei assim, eu não tô nesse esporte para pouco. Eu não posso ter chego a um mundial, eu posso não ter chego num pan-americano, nem ter conseguido a minha medalha que eu tanto sonhei no sul-americano, porque eu fiquei em 4º lugar. Mas eu tenho uma medalha dentro de mim, eu carrego uma medalha dentro de mim de superação. Então, aonde eu não posso chegar, eu acredito que Deus vai me dar força para fazer outras crianças chegarem. Então, eu comecei a mergulhar de cabeça nisso. Eu comecei a conversar com os pais, com os adolescentes, com as crianças, e diretamente com o pastor, dentro desse projeto. Eu falei assim, olha, eu vou entregar a minha alma dentro desse projeto. Independente de se vai sair 10, 15, 20 campeões daqui ou não. Eu vou tratar todo mundo de igual para igual. Eu vou me dedicar ao máximo, e é o que eu tenho feito. Então, o projeto só tem 4 meses. Eu posso dizer hoje aqui no podcast que eu tenho convicção. Na palma das minhas mãos, por 2 vezes. Eu tenho 20 ali que eu posso botar numa competição hoje e vão trazer medalhas. Porque o querer deles me motiva todos os dias a estar juntamente com eles ensinando. E quando eu era um pouquinho mais nova, eu falava assim, caramba, dar aula de karatê vai me atrapalhar pra caramba. Porque eu tô nessa batida, nessa correria, como é que vai ser? Hoje, pra mim, é diferente. Antes de eu ir viajar, foram eles que me mandaram áudio. Foram eles que falavam, tia, você foi assaltada. Tia Sensei, você foi assaltada. A gente tá orando, tá? Deus vai te dar outros materiais, mas olha, não desiste não. Aí eu falei, cara, como que eu desisto de um negócio desse? Aí que eu tinha que ter mais motivação ainda para poder ir. Então, quando eu cheguei no projeto Fiel em Ação, que vai fazer 5 meses agora, eu olhei para aquelas crianças ali e eu me vi como aquelas crianças há 20 anos atrás. Eu era uma criança igual a elas, começando num projeto social, que quando eu comecei, o chão não tinha tatame, não tinha piso, era só o cimento. Eu não tinha kimono, era calça de moletom, blusa de manga e uma garrafinha d'água. E eu ia de chinelinho, botava no cantinho e ia treinar. Hoje o projeto social ele começou dessa forma. Ninguém tem kimono, ninguém tem proteção. Hoje que a gente se reuniu e compramos pelo menos o protetor bucal para eles, para proteger, né? E ali eu olhei aquelas crianças todinha, passou um filme na minha cabeça. Eu falei assim, caramba, parece que eu voltei 20 anos atrás começando lá no início de tudo. Eu ia pontuar isso. Lá a história se repetiu com você. Exato. A oportunidade que você teve lá atrás, você tá dando agora. Exato. E às vezes, sem planejar, né? Eu lembro que você não planejou Não. isso. Você não falou, vou fazer o mesmo Não. que eu fiz, que fizeram por mim lá atrás. Não. Mas você vê que é tão legal, cara. Isso é satisfatório. É satisfatório. Você tá ali dando aula, incentivando. Aí chegou umas 3 mães pra mim e falou assim, eu preciso te relatar algo. Meu filho não tá tendo mais crise de ansiedade. O meu filho tá comendo melhor. Meu filho tá se relacionando melhor na escola porque ele tava com um complexo de inferioridade de ir pra escola. E ele falou que quer ser igual a sensei dele. Entendeu? Aí eu falei assim, não, ele vai ser melhor. Aí eles chegam pra mim e falam assim, tia sensei, você trouxe uma medalha pra gente, eu quero ter uma medalha dessa. Eu levei a medalha pra eles. Aí eles disseram pra mim assim, você prometeu e você trouxe a medalha, né? Você foi assaltada, levaram tudo, como é que você lutou? Aí eu falei, expliquei toda a situação pra eles, levei, tiraram foto comigo. E eu cheguei pro
pro pessoal do projeto, pras mães, elas me mandando mensagens. Fizeram um pix de ajuda da condição deles. Tô te mandando um pix aqui pra te ajudar, eu não sei quanto custa, eu não sei quanto que vale, seus materiais, mas Deus vai te dar em dobro. Mas eu tô te dando uma pequena ajuda. Eu falei, gente, não precisa, é tudo muito caro, mas só de você estar me mandando mensagem, se importando, eu falei, caramba, Deus, ele não une pessoas, Deus une propósitos. Eu tenho falado isso direto. Deus une propósitos. Assim, é difícil, né? Difícil no sentido de que não tem como não se emocionar, sabia? Não tem como não se emocionar. Não tem como não... Sei lá, Você vê, você falando, né? Você falando das crianças, você falando de tudo, e eu fico, né? Lembrando até da minha infância, que também não foi fácil, né? Eu venho de favela, venho de comunidade, sei o que é criança não ter. Não ter. Então vou também na minha infância e as histórias são bem parecidas, né? Acabam sendo bem parecidas, mas esse trabalho que você está fazendo é lindo demais, cara. Lindo demais. E o que acontece? A gente precisa... Quando nós conversamos, né, eu falei, a gente precisa mostrar isso, a gente precisa botar isso, a gente precisa tentar patrocínio, a gente precisa tentar fazer isso crescer. Vocês têm... Vamos divulgar isso. Vou divulgar agora, né, com o programa, vou divulgar pro pessoal que segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, aqui no canal mesmo do podcast. E você precisa de patrocínio, né, Juliana? Você precisa... E essas crianças precisam de patrocínio, né? Sim. O que você falou, não tem kimono, né? Eles não têm kimono, não tem... Proteção, Você tem uma conta, você tem alguma coisa, você falou que está muito novo. Você está há 4 meses. Sim, é tudo muito né? novo. Mas você já tem alguma coisa nesse sentido? Você tem um Tatame. Pix, não, por exemplo, um Pix, para a gente divulgar aqui mesmo, um Pix para quem queira colaborar, para quem possa colaborar, para quem possa ajudar com o seu projeto. Né? Primeiro, eu queria, né, pedir para os nossos seguidores, para os nossos inscritos, para todo mundo que está nos assistindo, entrar no Instagram da Juliana, né? Que vocês vão ver que história incrível. Juliana Oliveira Atalaia, né? Tá aqui, Juliana Atalaia _. Só buscar lá, vocês vão ver que história incrível, não tem como não se emocionar. E assim, e ajudar de alguma forma que é doando. Sim. A gente precisa de doação para o seu projeto, a gente precisa de doação para você, a gente precisa de um empresário que queira investir, né, em você, que queira fazer com que o projeto cresça, que queira fazer com que você consiga continuar treinando, que você se dedique a isso. Você tem uma conta que a gente possa divulgar agora aqui para... Eu tenho... Pode ser pessoal, Juliana, não tem, claro, é pessoal mesmo, isso é uma coisa pessoal. E as pessoas precisam ir lá ver que não é. Porque eu sei que é difícil hoje. Eu vou ser sincero até, porque quando aparece coisas assim, né, a gente fica, pô, será que não é mais um golpe? Sim. Será que essa pessoa não tá de sacanagem? Será que essa pessoa não tá... E toda hora tem golpista, toda hora alguém inventa alguma coisa para te tirar dinheiro, alguém inventa alguma coisa para que você caia numa roubada. É diferente. A Juliana, o projeto da Juliana não é uma roubada. É só ir ver. É só dar uma olhada, é só pesquisar. Pode pesquisar a sua vida pregressa, não pode? Pode virar lá que vocês vão ver. Vamos lá, qual o teu Pix? Vamos dar teu Pix aqui, vamos passa aí pra gente poder tentar arrumar patrocínio, cara. Vamos aproveitar esse momento. Toda ajuda é bem-vinda. Quando alguém acredita num potencial de uma criança, ele não está investindo em vão. Tem quantas crianças lá? Desculpa. Agora. Na parte do karatê somos 62 crianças. 62 crianças. 62 crianças. Aí nesse dia foi uma apresentação. É esse aqui. Vamos lá. Porque não tá abrindo? Não, acabou que não passou aqui. Às vezes acontece isso, mas não tem problema. A satisfação de meus amigos estarem lá apresentando karatê para eles. Então o nome do projeto é Fiel em Ação, né? Balé, dança, dentista, espanhol. Esse projeto já vem de como você falou, vem de pastor, ou foi você que criou? Não, foi o pastor Felipe Araújo.
Deus deu esse projeto a ele. Ele colocou dentro do espaço que tem lá dentro da igreja. E ele foi convidando cada profissional de cada modalidade, né? Eu tô vendo Pra aqui que é poder- esporte presente, se tem a ver. Mas aí agora Tem não, ligação com o governo do não estado. tem não. mais, não. Não, Não. não, não. É isso que eu ia Não te... tem. Até porque teve vários problemas com o negócio de esporte agora lá na Agora, você no perde, caso, né, e tudo. isso, não Começou, eu tô vendo aqui. iniciou E com essa realmente, apresentação. por favor, tá, Não tem Juliana? ligação. Sim, isso é uma Não coisa tem. pessoal sua, a gente Sim. não quer ligação nenhuma com o governo. Exatamente. As doações que a gente está propondo é justamente para isso, que é para o seu projeto Exato. pessoal da Juliana Oliveira, que não tem envolvimento nenhum com nenhum órgão do política, nada disso. governo, para que fique claro. Bem claro. Para que fique bem claro. Sim. Né? Estou divulgando aqui a Juliana, o seu projeto, a sua pessoa. Não estou divulgando nada de governo nenhum, até porque Exatamente. não tem, Não tem nada a ver não uma tem coisa com lógica. outra. Eu só vi ali, não tinha visto, Aham. mas... Então vamos divulgar o seu Pix. Qual é o seu Sim. Pix? Fala. É 134, Peraí, é CPF, É. telefone? CPF. É o teu CPF mesmo, né? é o meu CPF. Exato. Então divulga aí, olhando aqui nessa câmera aqui. Então, meu CPF é 134 477 43778. É o meu Pix pessoal, que eu consigo arrecadar algo para poder estar ajudando essas crianças no projeto Fiel em Ação. Então vamos lá. Quem puder, faça isso. Ajude a Juliana. Passe para os amigos. Vamos tentar levantar aí o máximo que a gente puder, tá? Espero que, sei lá, que consiga de alguma Sim. forma, que a gente toque alguém, que toque algum empresário Sim. que assista esse programa, que venha abraçar, que venha dar. Pode entrar em contato direto com a Juliana no Instagram dela, te manda direct, não é isso? Sim, direct. E Pode você ser pelo vai- WhatsApp também. Entra lá. Quer passar o teu WhatsApp? Sim, sim, Quer sim. passar o número? Então passe de novo, olhando para nossa câmera aqui, ó, Sim. dos seus... Meu WhatsApp é 021 98932 1300. Esse é meu WhatsApp pessoal. Pode estar entrando em contato comigo e ali eu passo as informações, a gente troca uma ideia e eu explico tudo. E é isso, cara. Vamos levantar essa bola. Vamos. Você precisa ser vista. Você precisa ter. Cara, a tua história é realmente incrível, incrível. Hoje eu faço parte de um projeto, André, mas o meu maior objetivo e sonho, desde criança, é ter o meu dojo para que eu possa passar isso para Mas você vai ter. daqui cara. para 100 anos, eu Mas velhinho você ensinando vai karatê. ter, você vai ter, você vai ter. E nós vamos. O que depender de mim, eu vou correr atrás, vou te ajudar nisso aí, porque é importantíssimo, cara, é importantíssimo. E muita gente não se dá conta, Juliana, porque quando a gente tira, parece até discurso pronto, né? Quando a gente tira a criança da rua, da maldade, se você traz pra um projeto cultural, para um tatame, Exato. para uma coisa, você encaminha, você Uhum. encaminha. E eu dou sempre como exemplo a minha vida. Né, eu venho de uma comunidade, eu sou do Morro do Perpétuo, uma comunidade em Teresópolis, e que tem tráfico, teve bandido, teve tudo. Perdi vários amigos que eram criança Aham. e que se perderam. E eu tenho 8 irmãos e nenhum de nós a gente não se perdeu. Por quê? Porque o meu pai sempre encaminhou a gente, levava para o trabalho, levava para isso, botava. Então, assim, não deixou a gente ficar exposto. Sim. Então, às vezes, são oportunidades, muitas das vezes, já falei isso mais de uma vez, às vezes a pessoa quer, vai levar uma cesta básica para a comunidade, vai levar, não que não precisa, não que não tenha famílias que precisem e precisam, mas o mais importante é você levar oportunidades. Exato. Oportunidades. Então, Exatamente. claro, quer doar uma cesta básica? Doa, não tem problema. Doe, vai lá, doe. Procure não fazer uma selfie, procure não colocar nas redes sociais, que eu fico zangado realmente que essa pessoa está doando uma cesta básica e aqui a pessoa, porra, isso é constrangimento. Doe e não mostre. Agora, oportunidades, né, é o que mais precisam, porque somos 8 irmãos, a gente perdeu uma irmã, né? Eu até falar um pouquinho da minha vida, porque isso Identifica. e tem a ver, né? Fomos 8 irmãos e saímos da comunidade, nenhum virou bandido. Meu pai nunca teve que visitar um filho na prisão, nunca teve problema nenhum. Estão todos relativamente bem de vida, né? Porque trabalharam honestamente, tudo.
Então, assim, a gente precisa de oportunidades. Sim. E o que você está fazendo, esse teu projeto, cara, é pura oportunidade. É pura oportunidade. E é lindo demais. E você, cara, você é uma guerreira, você é uma sobrevivente, você é exemplo. É exemplo, a gente precisa multiplicar esse teu exemplo. Verdade. Você citou algo muito importante. Você falou do ensinamento que seu pai te deu, né, juntamente com seus irmãos. Eu glorifico a Deus por ser filha do meu pai. Eu também. Eu sou privilegiada. Se eu tivesse que vir, se tivéssemos a oportunidade de morrer e viver novamente e poder escolher pais, eu escolheria meu pai e minha mãe 100 vezes mais. Porque eles são os nossos heróis lá em casa. Que maneiro. E meu pai desde o primeiro momento, minha mãe desde o primeiro momento da minha escolha. Eu lembro que meu pai, cara, hoje não deu pra ele vir, mas meu pai é uma figura. Eu, com 12 para 13 anos, eu tinha que aprender o caminho para ir pro treino, porque meus pais nunca tiveram condições para poder me levar pro treinamento. Quando comecei a ir disputar, ir para os treinamentos campeonatos estaduais e para os treinamentos estaduais. E meu pai falou assim, olha, eu vou te ensinar o caminho uma vez, presta atenção. Eu tenho que trabalhar, sua mãe também, então você precisa ficar atenta. Dentro do karatê, eu fiz bastantes amizades e eu consegui ser apadrinhada pela minha madrinha, tia Fátima. Beijo, tia Fátima, que é a mãe da Tamires. Meu pai me levou uma vez e eu aprendi aquele trajeto. E meu pai sempre disse pra mim, se você quer algo, você tem que se esforçar. Você tem que querer muito, você tem que querer todo dia, você tem que respirar isso. Então, todas as vezes que eu ia competir, que eu ia pro treino, que eu voltava pro treino, eu ia memorizando aquela fala do meu pai. E meu pai sempre deixou isso como legado pra nós lá em casa, pra mim e pros meus irmãos. Você quer alguma coisa? Não espere ninguém fazer por você, não. O não você já tem. Sim. Fala, abre a boca, fala o que tá doendo aonde, se expressa e tudo mais. E ali, vamos falar do meu pai tem que me ligar. Atende, fala com ele, pai. Daí tô gravando. E ali, dentro do karatê, teve uma situação que marcou muito. Uma das primeiras viagens que eu fui para disputar a seletiva para a seleção brasileira, eu preciso falar isso. Sim. Sem grana, com pouca dificuldade, e nós fomos para a rodoviária de Nova Iguaçu. Eu e essa minha amiga Tamires, né, e Suelen. E meu pai comprou uma cartela de Danone, assim, e comprou aqueles biscoitos de polvilho, pegou um rolo de papel higiênico para cada uma, botou dentro da nossa mochila. Botou a gente sentada e ficou conversando até a hora do ônibus partir. Conversou com o motorista, explicou tudo. Meu pai, ele é segurança. E aí falou, qualquer atividade, fica ligado. Você vê um movimento diferente, tal. Você vai lá no motorista, bota o documento, aquelas coisas todas, né? Bem, porque ele já foi também do quartel. E ele naquele dia ali, eu recebi um ensinamento que eu vivi isso hoje, quando eu fui viajar agora. Eu entrei no ônibus, eu e minhas duas amigas, para disputar a seletiva para a seleção brasileira. Ele falou assim, quando vocês sentirem fome, vocês comem esse Danone, comem o biscoito, bebe água. Se tiver vontade de ir no banheiro, vai no banheiro e volta. Faz esse trajeto, vocês vão bem alimentados, vocês estão indo num horário bom, bacana. Eu fiquei com aquilo 13, 14 anos, meu pai falando toda aquela instrução pra mim. Tá bom, pai, já sei, tá. Chato adolescente do cacete, falando. E as minhas amigas, caramba, o tio Carlinho fica falando toda hora. Beleza, seguimos viagem. Chegou no centro de São Paulo, dali da rodoviária do centro de São Paulo, tivemos que pegar um trem até a estação para chegar no Ibirapuera. Chegamos no Ibirapuera. Chegamos muito adiantados do horário que ia abrir o ginásio. E nós fomos com uma cobertinha e a mochila. Então nós deitamos no chão, no Ibirapuera, no frio. São Paulo é frio já, muito, né? para disputar a vaga para a seleção brasileira. Eu, Olha, Tamires, juntamente com a galera. Bateu a fome. O que a gente lembrou? Da cartela de Danone, do biscoito de polvilho. Do biscoito de polvilho. Comemos, tomamos. Aquele foi o nosso café da manhã, nos preparamos, aquecemos ali naquele quadradinho, abriu as portas do ginásio, nós entramos e nós três conseguimos a vaga para a seleção brasileira. Olha que show, cara. Chegamos, mandamos mensagem e tal, antigamente era orelhão, ligamos para casa para falar, aquela euforia. Não tinha essa de frio, não tinha que era a cartela de Danone, não tinha que era o biscoito de polvilho. Foi o ensinamento que ele deixou, a estratégia
militar, né? De quartel, de guerra. Não, Aquela coisa toda. A gente tinha 14 anos. sem esquecer do rolo de papel higiênico, Sem. né? Porque biscoito de polvilho com Danone com certeza vai dar dor de barriga Se depois. desse dor de barriga, já tava preparado ali. E aí eu voltei, né? Isso é coisa de guerreiro, de Coisa. caveira, de caveira do Ele quartel. Como é que é o nome dele? Carlos. Carlinhos, você falou Carlinhos, Carlinhos, né? todo mundo chama ele de Você Carlinhos. falou, Carlinhos, isso é coisa de quartel mesmo, hein? Comandos anfíbios. De verdade. Mas é, E aí, quando eu fui pra São foi Paulo bem agora... preparado, foi bem fui preparado. não tive como. Quando chegou agora pra São Paulo, a gente tava com pouca grana. Foi eu e 2 amigos meus pra disputar essa competição. E a gente tava... Sempre pouca grana, né, cara? Cara, Essa gente não, é, por Deus. é incrível, cara. Por Deus, Os nossos por Deus. atletas brasileiros passam, quase todos passam por isso. Foi. É uma coisa assim que chega a ser Foi. absurdo, mas Foi. continua. Aí, quando chegou no horário de nós fazermos a refeição, aí eu olhei, né, na parada, Graal, tô aqui, hein, vai que... Né? Grau Então- é que faz as paradas, né? Que onde os ônibus param. Tantos atletas parando Grau, ali, Grau, poderia dar uma patrocínio aqui pra nossa oportunidade, não. atleta. o que é que custa, né? Né? Então, e aí, eu cheguei naquela parada ali, eu olhei o Grau, falei, caraca, cara, Ó, na publicação tem que marcar o Grau, tem que hein? marcar o Grau, né? Marca a página deles agora Marca. pra ele ver que foi falado aqui de graça. E nem De estamos graça, cobrando nem nada. tá cobrando nada, né? Aí, Olha tá aí. vendo? E quando chegou na parada, eu olhei, eu falei, caramba, não vai dar pra almoçar. Eu olhei assim, falei, não vai dar pra almoçar, não vai dar pra almoçar. O que nós vamos fazer? Eu já tinha levado uns biscoitos dentro da bolsa, tinha uma garrafa de água. Falei, cara, barril, se alimentando assim pra competir e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei, tamo na guerra, não tem jeito. Orei ao Senhor, lembrei do papel higiênico, lembrei do Danone, lembrei do biscoito de polvilho. Comi um hambúrguer, fomos comendo essas promoções de hambúrguer, não vou ficar também falando todas as marcas aqui, né? Pode Porque, falar, né? aqui tá tranquilo. Vamos comendo Vai que eles hambúrguer. gostem e vão te patrocinar. Então, Fica à vontade, pode fomos- falar. Pode falar até do vizinho lá, do hambúrguer do vizinho, pra ele. Ué? Tá liberado. então. Aí fomos no BK, né? BK também tô aqui. Então, fomos de McDonald's, né? McDonald's. Fomos de McDonald's, aquelas promoçõezinhas de boa. Falei, meu irmão, vou segurar até a hora que der, não vou gastar dinheiro, porque não tem dinheiro. Não É. tem. E quando chegou na casa da Sensei Bel, beijo, muito obrigada, Sensei Paulinho, pela receptividade. Chegamos lá e eu ouvi no meu pensamento. Só queria comer um arroz e feijão com bife, com batata frita, com salada, pra me lutar bem amanhã. Quando nós entramos dentro da casa, a mesa tava assim, repleta. Bife, batata frita, Porra, arroz, que legal. feijão, um suco de laranja que eu nunca tinha tomado, acho que ele Tudo era que você do precisava. céu. Falei, Deus, muito obrigado. Aí eu falei assim, esse Danone aqui que tá na minha bolsa, esse biscoito de polvilho vai ficar Não vai pulante. rolar. Não vai rolar. E ali eu falei pros meninos sobre isso, sabe? Ele falou assim, caramba, cara, tu já passou muita coisa. Eu falei assim, vocês não tem noção do que eu já passei. Eu já dividi protetor bucal pra disputar campeonato quando era criança. Caramba, aí. Era um kimono, tipo, um kimono padrão pra todo mundo. O protetor bucal era pouca grana, a gente começou. E não morreu, cara. não morreu, entendeu? Fala, pô, o biscoito, Cara, o pão caiu no chão, virado pra baixo com a manteiga, dá uma sopra e come, sim, não assopra, tem. essa. anticorpos. Hoje é que a gente não deixa nossos filhos fazerem Sim, isso. sim. Nós somos chatos, né? Não, caiu no chão. Que na nossa era sopra. Não, sopra e Na come. nossa época não, que você é muito mais nova que eu. Mas Mas passamos perrengue. Eu tô tipo, querendo. Ellen, fomos pra competição na Biolab, fomos com R$50 pra ir e voltar. olha, Era mudança de categoria de 16 pra juniores. Nós fizemos 12 lutas cada uma. Juliana, sabe por quê que sempre dá certo? Sabe por que que sempre dá certo pra você? Ah, aconteceu isso, mas sempre dá certo. Porque você é uma mulher de muita fé. Eu sou. Você toda hora fala no Senhor, você toda hora fala da fé, você toda hora agradece a Deus, Sim. você toda hora. Então, assim, não adianta. Quando você tem isso, quando você tem fé, quando você é desse jeito, acabou. Verdade. Nada vai te impedir, nada vai conseguir te deter. Entendeu? Então, assim, eu acredito que você já tem uma carreira vitoriosa, pessoal, profissional, porque, pô, te falta o título mundial, você, como falou, te faltam alguns títulos, mas eles vão dar tempo ainda de conquistar, você tá na idade, Deus te usa. a gente vai, ele tá ouvindo, com certeza. Ele
e muitos que estão nos assistindo também e ouvindo. Então, assim, vamos continuar acreditando, continue com essa tua fé, continue treinando, não só com a fé, mas com treino, continue com esse teu projeto e nós vamos colocá-lo para frente. Em nome de Jesus. A gente precisa encerrar. Sim. Passou muito rápido, olha. Passou a gente voando, tá aqui há né? muito tempo. E daria pra gente ficar mais tempo. Mas eu também tenho meu filho de 10 anos. Eu tenho que buscá-lo, né, agora. Vou ter que buscá-lo na escola agora. Mas assim, eu acho que conseguimos, né, dar o recado, passar um pouquinho da sua vida, né? Eu acho que foi. Eu fiz um monte de anotações aqui, você viu que eu não li nenhuma. Você viu? Você percebeu isso? Não. Eu vi que você fiz tinha algumas anotado anotações algumas coisas. E não precisou. Isso é porque é verdadeiro. Sim. Isso porque fluiu. Isso porque foi um dos programas mais fáceis que eu fiz. Eu participei, emocionante, legal. Tive que me segurar aí algumas vezes. Você viu, Sim. porque para poder, né, manter a linha, né? Senão a gente sai da linha, né? Literalmente. Quebra o protocolo? Não, mas na verdade não tem nem protocolo, né? A gente aqui, o bom do podcast é isso. A gente não tem protocolo. Então, mais uma vez, né, eu vou deixar, Juliana, no final do nosso programa, a gente vai deixar, depois que terminar, vamos deixar fixado os seus dados, Sim. o seu Instagram, a gente vai fazer para ficar no final desse programa, né, ter o número do Pix, doação, o número de tudo, e ver realmente o teu projeto. E assim, eu acredito que você aceite doações também que não sejam só de dinheiro, né? Sim, se toda tiver, ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Você precisa de equipamentos, né? Então, se alguém quiser doar kimonos, quais são os equipamentos Luva, que as caneleira, crianças... protetor de tórax, coquilha, protetor de seio, que é muito importante, ainda mais para as meninas que estão crescendo, né? Olha isso. Precisa dessa proteção aí, entendeu? A proteção de forma geral, mas se já tiver um início, já é um começo, né? Então, você que está nos assistindo, que possa doar, não quer doar dinheiro, ou não pode doar dinheiro, ou tem facilidade, equipamentos, a Juliana precisa de equipamentos para a criança, entre em contato com ela. Sim. Nós vamos deixar no final agora o número do WhatsApp, vamos deixar o teu Instagram, para que as pessoas realmente entrem em contato e possam te ajudar. Sim, sim. Podemos encerrar? Podemos. Eu quero deixar uma palavra para você, André. Estava aqui a todo momento... conversando. Vai fazer eu chorar não, né? Só um chorão. Por favor, hein? Eu ouvindo você falando também da sua trajetória com seus irmãos, que você teve uma perca, mas você também é um grande guerreiro, né? Sim. Porque você está abrindo portas para pessoas contar as suas batalhas, as suas guerras, né? E as suas experiências de vida. Mas você também está passando uma grande experiência de vida para nós, dando essa oportunidade. E a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Tudo que está acontecendo aqui, matéria, mesa, microfone, está aqui. Mas a nossa fé que carregamos conosco, ela vem do alto. Então, aquilo que as nossas mãos não podemos alcançar, não podemos colocar as mãos, o Senhor, Ele nos faz colocar as mãos. O Senhor, Ele coloca coisas na nossa vida, momentos como esse que está acontecendo aqui hoje, para que nós olhamos para as impossibilidades e entendemos que a nossa força humana, ela pode ir até um certo ponto, mas a força que vem do alto, ela faz a gente voar como águia. E a águia, ela não sobrevoa por baixo das nuvens apenas, ela ultrapassa as nuvens. Então, que o seu programa, ele venha alcançar, ultrapassar as nuvens como a águia, como você venha depositar a sua fé hoje, assim como eu tenho depositado. Eu tinha que deixar essa palavra. Amém. Como uma cristã, como alguém que acredita com tantas superações, eu não podia deixar de liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida, porque você também é um vitorioso. Então, eu acredito que eu vou vir ainda em muitos podcasts aqui para poder testificar o dia de hoje. Amém. Que assim como você vai alcançar vidas, eu também vou alcançar vidas, porque nós estamos juntos por um propósito, não por um acaso. Amém. Isso. Obrigada. Obrigado você. É porque você não sabe, mas realmente é uma luta por dia, uma luta cada dia, é uma luta diferente, não é fácil.
Mas é assim que a gente vive, né? Então, é desse jeito. Você me fez. Bom, vamos lá? A gente precisa terminar. Obrigado, tá, Juliana? Obrigado Obrigada. mesmo. Satisfação a minha. Obrigado mesmo, de agradeço. verdade. Eu sabia que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tanto. Tá? E, mais uma vez, obrigado por você ter se disponibilizado, ter vindo. Nossa, é muito longe, Nova Iguaçu é bem longe, né? Quanto tempo foi? 1 hora e pouco, mais ou menos. Se bem que o cara veio voado, Veio né? voado. Veio na asa do anjo, ele. Então, vamos lá. Nossa, obrigada. Vamos terminar. Vamos sim. Só agradecer. Só agradecer. Só tenho a agradecer. Você quer falar mais alguma coisa pro seu público, pro nosso público? Fale nessa câmera aqui, fique à vontade. E depois eu termino. Fica à vontade. Sim. Para todo mundo que está assistindo esse podcast, primeiramente, mais uma vez agradecer a Deus. 1 Josué 1:9, seja forte e corajoso, porque o Senhor estará contigo por onde quer que andares. Assim como o Senhor falou comigo, como Ele tem falado, tem me feito passar por tantas adversidades, tem sido comigo. Acredite que Ele é com cada um de vocês. Você é atleta, jogador do karatê, seja lá de qual modalidade que for, não desista. Não desista com as impossibilidades, não desista com a falta de patrocínio. Abra a boca, fala, pede, vai para redes sociais, lute, treine. Treina no campinho, treina na rua, soca a parede. Dá seu jeito, não desista dos seus sonhos. Porque uma hora o Senhor vai tocar no coração de alguém, as portas de patrocínio vão se abrir e você vai ter um legado para deixar. Assim como eu estou correndo atrás para deixar um legado, conquistar ainda algumas medalhas que eu almejo. Eu sonho com isso acordada. E fazer gerar sonhos em crianças e em adolescentes. Porque a formação de caráter, ela vem também através de luta, através de guerra, de superações. E eu me considero uma vitoriosa e lisonjeada por estar nesse programa, tendo essa abertura de falar um pouco da minha trajetória. Obrigado, meu pastor Felipe Araújo, pastor Divaldo Miranda e pastora Beth, meu pai e minha mãe. Obrigado por não ter desistido de mim, Fátima Oliveira, Carlos Alberto, minha irmã. Julie, meu irmão, Júlio César. Filho, mamãe te ama, tá? Pedro Lucaian, meus sobrinhos, Riana Júlia, Riquelme, meus amigos do Karatê que estão eufóricos, a galerinha do Projeto Fiel em Ação. Gente, amo vocês, a Sensei tá aqui. Vamos pra cima. Camila, Rayane, Kaique, Letícia, Diego San e todo o Brasil aí. Vambora. Vamos pra dentro, gente. Manda um beijo especial pro seu marido, que você falou dele algumas vezes, mas não falou o nome. Luan Ferreira de Carvalho, tá, meu Luan? Amor. Te amo, daqui a 2 anos a gente cai pra dentro da nossa menina. Te atura quantos anos? Quantos anos que ele te atura? Vamos fazer 13 anos de casado agora, em dezembro. 13 anos te aturando, né? 13 anos. Já pensou em desistir, mas dou um golpe nele, não vai embora, não? Um socão daquele que tu deu na menina ali, já era. Já acostumou, já. Te amo, amor. Ficar com Deus. Minha sogra, meu sogro, que me ajudou muito no meu processo também. Todos os meus processos. Lili, te amo. Todo mundo também, gente. A Redondeza lá, pessoal que... Família grande. Família, né? Seu Francisco, seu Simon. Não tive tempo de falar, mas tá aí o abraço. Fábio também. Dejaí, Ulisses, Varela. Ó, a gente precisa terminar o programa. Então, até, não. Acabou, gente. Chega. Ninguém tá ganhando real pra ficar falando o nome de vocês aqui, não. Tô brincando. Amo vocês. Beijo, gente. Obrigada. Então, se vocês gostaram, né, desse nosso programa, se vocês curtiram esse nosso programa, se vocês ficaram aqui até agora é porque gostaram, eu peço que vocês curtam a nossa página, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem com os amigos esse nosso episódio. Vamos fazer a história da Juliana crescer. A gente precisa disso, o meu canal precisa disso, a gente precisa disso também para o canal poder continuar produzindo, né, esse tipo de conteúdo. A gente também não tem nenhum tipo de patrocínio, né? Você viu, a nossa estrutura é nossa. Então é isso. Vai crescer, em nome de Jesus. Muito obrigado por vocês terem ficado com a gente aqui até agora mais uma vez, tá, Juliana? Muito obrigado por você ter vindo, tá? E aqui encerramos mais um episódio do nosso podcast O Que Você Acha, onde a sua opinião e a opinião dos nossos convidados é realmente a que mais importa. Até a próxima.